Acho que muitos de vocês já pensaram. Se fosse o Sanemi no lugar do Tomioka na luta contra o Akaza, será que ele se sairia melhor ou pior? É por isso que estou fazendo esse vídeo uma análise fria e concreta sobre os personagens, para termos a mais absoluta certeza sobre esse confronto, Sanemi vs Akaza. Mas antes de tudo, vamos definir alguns critérios. Nada do vídeo será baseado em achismo ou especulações. Tudo será feito a partir da análise do mangá. E mais uma coisa. Vou considerar que o Sanemi lutará sozinho contra o Akaza, sem apoio do Tanjiro ou de qualquer outro personagem, assim como o Tomioka teve. A luta será um x1 franco, como foi Rengoku contra Akaza. Para favorecer ainda mais nossa análise, vamos imaginar que o combate aconteça dentro do Castelo Infinito, sendo essa a primeira luta de ambos, ou seja, nem Sanemi nem Akaza enfrentaram alguém antes. Com esses critérios estabelecidos, vamos começar. No capítulo 136, vemos um pequeno embate entre Tomioka e Sanemi, que acaba em um empate técnico, com ambas as espadas de madeira se quebrando. Mesmo sendo um combate de treino, fica evidente que eles têm força, velocidade e técnica semelhantes. Já no capítulo 5 temos a seguinte citação. A vitória é simples, o lado que for mais forte e mais rápido irá vencer, mas o que isso tem a ver? Trata-se de uma narrativa concreta e sólida que se prova verdadeira ao longo da obra. A gente vê que aqueles com mais velocidade e força geralmente têm vantagem no combate. Então, nesse ponto, Sanemi e Tomioka se mantêm praticamente iguais, o que nos permite considerar que seus feitos nesses atributos também sejam equivalentes. Tendo isso em mente, vamos partir para a luta de Sanemi contra o Lua Superior 1, Kokushibo. No capítulo 166, quando Sanemi chega ao combate contra Kokushibo, logo de início vemos que ele força o inimigo a sacar a katana. Mas isso, como já foi dito, é algo que Tomioka, mesmo sem a marca, também seria capaz de fazer, já que ambos são praticamente iguais até esse ponto da história. Porém, há algo a ser ressaltado. Sanemi diz que consegue se manter no combate por conta da experiência. Diferente do Tomioka, Sanemi tem, sim, uma grande vivência como caçador, sendo um dos 3 Hashiras mais experientes. Enquanto Tomioka ainda aprendia a manusear uma espada, Sanemi já caçava Onis e os deixava morrer no sol. Ele também se tornou Hashira antes do Tomioka. Então sim, Sanemi é mais experiente, e essa experiência o ajudaria a se manter por mais tempo contra o Akaza do que o Tomioka base. Porém, Sanemi ainda leva a pior contra Kokushibo. Vale lembrar que o sangue de Sanemi é raro e tem efeito de embriagar Onis, o que poderia lhe dar alguma vantagem no combate. Agora que falamos do Sanemi base, vamos falar do Sanemi com a marca. A coisa aqui complica, porque assim que Kokushibo ativa sua Longsword, LS, Sanemi já se mostra incapaz de reagir, tendo que usar todas as forças para apenas se esquivar. O próprio Sanemi afirma que, se não fosse por Gyomei, teria sofrido danos muito maiores. A mesma coisa valeria para o Tomioka. Mesmo com a marca, ele também seria incapaz de reagir aos ataques da LS de Kokushibo, tendo extrema dificuldade de desviar mesmo com Gyomei ao lado. Vejo que as técnicas defensivas do Tomioka poderiam ajudar, mas assim como Sanemi, ele também acabaria sendo morto. Inclusive, se não fosse pelo toque Ito, Sanemi já teria morrido ali. Ou seja, Sanemi base se manteve graças a seus reflexos e experiência, o que já o coloca alguns pontos acima do Tomioka. Já Sanemi marcado, junto a Gyomei, forçou Kokushibo a usar a LS, mas deixou de conseguir reagir aos ataques e precisou ser salvo. Se não fosse pelo Gyomei, o próprio Sanemi já estaria morto. Antes de irmos para Tomioka vs Akaza, precisamos analisar a reunião das luas e o encontro entre Kokushibo e Akaza. No capítulo 99, ocorre o famoso Bleach de Kokushibo no Akaza. Muitos usam esse feito para dizer que Kokushibo base é superior ao Akaza, e consequentemente argumentam que Sanemi, por ter conseguido enfrentar o Kokushibo base, seria superior ao Akaza. Isso é um erro. Primeiro porque, nesse momento, Akaza estava sem sua bússola. Um Akaza sem bússola não está em plena forma.
Fica ainda mais claro o erro quando lembramos que Tomioka e Sanemi são praticamente iguais, então não faz sentido dizer que Sanemi base superaria o Akaza por causa disso. Não duvido que, se fosse um Akaza com a bússola contra o Kokushibo, teríamos uma luta de altíssimo nível, possivelmente obrigando Kokushibo a usar a LS. Então, tirem da cabeça essa ideia de que existe uma diferença colossal entre Akaza e Kokushibo. O Akaza que foi blitzado não estava no auge, e focado em outra coisa, Doma. Um Akaza full arsenal é outro nível. Agora vamos para Tomioka vs Akaza. Sem a marca, vemos que Tomioka é capaz de trocar golpes com Akaza. Graças ao Nagi, sua 11ª forma da respiração da água, ele consegue enfrentar a Hanshiki do Akaza. Porém, no capítulo 89, somos apresentados a uma ideia interessante. Quando dois ataques ofensivos colidem, vence um mais potente. Mas quando um ataque ofensivo colide com um defensivo, o defensivo tem a vantagem. Ou seja, Tomioka ter vencido aquele embate não significa que ele é mais forte que o Akaza, e sim que a sua técnica defensiva era vantajosa naquele momento. Logo em seguida, vemos Tomioka sendo jogado para fora de combate por uma sequência de chutes do Akaza. Fica evidente que a Akaza, se quisesse, poderia ter finalizado ali. Tomioka fica 25 páginas fora de combate, o que é bastante tempo para Tanjiro ficar encurralado. Acredito que Sanemi não ficaria tanto tempo fora de combate, pois tem maior resistência e tolerância à dor. Assim que Tomioka ativa a marca e parte para o ataque, ele se mostra mais equilibrado com a Akaza. Mas como dito antes, em poucos movimentos, a Akaza já havia se adaptado à velocidade do Tomioka. A superioridade do Akaza se torna nítida. Ele acerta Tomioka de raspão, Tomioka tem dificuldade para causar cortes, e mesmo com a intervenção de Tanjiro, a Akaza reage e bloqueia os golpes. E aí temos os pensamentos do Tomioka. Droga! Aquele corte não atravessou, foi muito superficial. É uma diferença de poder. Ele com certeza é forte. Mesmo quando eu ataco, ele ataca de volta com a mesma precisão. Isso não está indo a lugar nenhum. Ele até aprendeu a antecipar a forma dos meus ataques. Esse demônio é inacreditável. Essa é a Lua Superior 3, uma máquina de matar, um homem que desistiu de tudo, menos de lutar. Isso mostra que a Akaza foi capaz de se adaptar completamente ao estilo de Tomioka, tornando seus ataques previsíveis. Logo depois, a Akaza quebra sua katana e iria perfurá-lo como fez com Rengoku, mas foi salvo por Tanjiro. Fica claro que a Akaza teria vencido o combate. Agora, comparando Sanemi e Akaza. Por causa do estilo agressivo de Sanemi, sua combinação de múltiplas formas, ótimos reflexos e experiência, ele lidaria melhor que Tomioka com uma Akaza sem full arsenal. Mas contra a Hanshiki, mesmo com vários ataques agressivos, Sanemi não teria força suficiente para suprimir a técnica do Akaza. Ele até conseguiria parar alguns ataques, mas acabaria sendo atingido com frequência. Seu sangue raro começaria a surtir efeito, como aconteceu contra Kokushibo, e mesmo machucado, ele continuaria lutando. Porém, assim como Tomioka, ao levar uma sequência de chutes, seria jogado longe. A Akaza se adaptaria ao estilo de Sanemi, começando a antecipar seus ataques e fechando as brechas que Sanemi explorava. Quando Sanemi ativasse a marca, ganharia força e velocidade, e começaria a equilibrar a luta, mas em poucos movimentos, a Akaza se adaptaria novamente. Sanemi teria um desempenho um pouco melhor que Tomioka graças à sua experiência e instinto de combate, conseguindo acertar mais golpes. No entanto, os danos acumulados e o desgaste físico fariam perder o ritmo, ao contrário de Tomioka, que luta com mais técnica e menos desgaste físico. Sanemi, por ser extremamente ofensivo, encontraria em Akaza alguém que responde sua agressividade com ainda mais precisão. Como disse Tomioka, a Lua Superior 3, uma máquina de matar com o tempo, Sanemi seria completamente dominado. Seus golpes antes eficazes virariam meros arranhões, o impacto dos ataques se tornaria insuportável, e eventualmente sua katana seria quebrada. Assim como Rengoku, Sanemi seria perfurado no plexo solar, encerrando o combate com uma vitória de Akaza, embora com dificuldade média.